E no vídeo de hoje, galera, vamos fazer o comparativo completo do Poco X7 Pro e o Poco F7. E esse vídeo também vou falar um pouquinho do que eu descobri em relação ao superaquecimento do Poco F7 e te contar se realmente é um problema grave ou não. E eu vou comparar ao X7 Pro em relação à temperatura. Então, se você está naquela dúvida, se você viu meu vídeo anterior aqui do canal em relação a esse comparativo da temperatura, do problema que está acontecendo com o Poco F7 Pro, nesse vídeo eu vou detalhar mais a fundo, eu fiz mais alguns testes em relação a isso, por isso que o comparativo demorou um pouco para sair. Mas, para ajudar o canal e dar aquela força, ó, já deixa o dedo no like aí, se inscreve no canal se você não for inscrito e se você curtir o review, manda aqui embaixo, tá bom? E antes de começar, eu queria saber de qual celular você está assistindo. Às vezes você já está assistindo de um dos dois aqui. E a minha pedida para você que está assistindo entre um e outro, manda aqui nos comentários o que você está achando do seu celular, tá? Porque eu estou passando aqui a minha experiência, estou fazendo comparativo, mas nada mais justo do que você mostrar o que você está achando do seu celular, tá? Ainda mais se for o X7 Pro ou o Poco F7, beleza? Vamos começar rapidamente a falar um pouquinho da construção, que é um pouco diferente. O X7 Pro ele tem uma construção de plástico com couro ou plástico na traseira também. Já o F7 já é uma linha um pouco mais cara e traz vidro na traseira e metal nas laterais. Então ali a gente tem um acabamento um pouco melhor no Poco F7 e já é normal, né? A linha X é uma linha abaixo, a F já é uma linha acima, tradicional. Mas um ponto que vai mudar aqui em relação a eles, entre um e outro, é em relação ao peso, tá? O X7 Pro ele tem um peso de 195 gramas, enquanto o F7 ele tem 215 gramas, são 20 gramas a mais. Isso por conta também da bateria, né? Não é só a bateria que vai dar essa diferença de peso, mas o F7 tem uma bateria de 6.500 mAh e o X7 Pro uma bateria de 6.000 mAh. Então ali nesse caso a gente tem uma vantagem para o F7 em relação à capacidade da bateria dele. A proteção contra a água também dos dois é IP68, funciona tranquilamente até 1 metro durante 30 minutos embaixo da água. Os dois têm sensor infravermelho, talvez possa ser um pouco equivocado você achar que não tenha no Poco F7, porque na parte superior dele a gente não tem aqui o sensor, mas ele fica aqui escondido no módulo de câmeras, diferente do Poco X7 Pro, que esse sensor já fica aqui na parte superior. Então ali a gente tem essa pequena diferença ali em relação a esse ponto. Os dois têm áudio estéreo, tem ali basicamente recursos bem parecidos, tá? Nesse quesito, eles são bem completos. Mas falando um pouquinho da tela, a tela dos dois é muito boa, mas sim, a gente tem sim algumas diferenças. É uma tela AMOLED, 120 Hz nos dois. Um ponto que vai mudar é o tamanho, são 6.67 polegadas no Poco X7 Pro e 6.83 aqui no F7. Então a gente tem uma tela um pouco maior no Poco F7. Um ponto que muda também é o tamanho da tela nas bordas, né? A gente tem bordas um pouco mais arredondadas, um arredondamento um pouco mais aberto, enquanto o X7 Pro ele tem um canto mais quinado, né? Um pouco mais fechadinho, o que ali o F7 lembra bastante o iPhone 16 Pro Max, que tem esses cantos mais abertos. É um design muito bonito em relação à tela, tem poucas bordas nos dois, mas uma coisa que vai mudar ali na tela dos dois é em relação ao PWM, que é aquela proteção contra os olhos, né, que a gente tem em relação à tela hoje em dia. O X7 Pro tem uma proteção de 1920 Hz, enquanto o F7 ele tem uma proteção de 3.840 Hz. Então, a gente tem uma proteção maior quando a gente se fala em proteção ocular aqui na tela do F7. É uma diferença ali, basicamente o dobro. Em relação ao brilho, é exatamente o mesmo brilho nos dois, e a resolução da tela também é igual. É uma resolução 1.5K com proteção Gorilla Glass 7i. Então a gente tem essas pequenas diferenças que trazem ali o Poco F7 para um patamar um pouco acima em relação à tela. Já em relação ao sistema operacional, os dois já vieram com o HyperOS 2, tá? E a gente está aqui basicamente com a última versão dos dois. A versão que eu tô com o HyperOS no Poco F7, eu vou ter que mencionar aqui por conta do que eu tô fazendo o teste de temperatura. A gente está com a versão 2.0.102, tá? É a última versão que eu tenho aqui no Poco F7. Eu já procurei atualizar antes de fazer esse review. Esperei alguns dias, mas eu não
encontrei, como que eu posso dizer, não achei atualizações mais novas. Mas um ponto em relação ao superaquecimento que eu vou mencionar aqui nesse vídeo é que nesse sistema aqui que está atualizado, a gente pode ver que ele já tem uma correção para superaquecimento, tá? Se a gente der uma olhada aqui, no segundo item, a gente tem ali uma correção para superaquecimento, o que, tecnicamente, era para ter resolvido esse problema que a gente está tendo. Se você não sabe do que eu estou falando, eu recomendo você assistir o vídeo que eu vou deixar, ó, linkado aqui em cima. Eu acredito que seja desse lado, porque lá eu mostro que, dentro dos meus testes, o Poco F7, depois de quase 1 hora sendo estressado, ele acaba ali cortando o que você está fazendo. Ele te bloqueia, te dá uma mensagem de superaquecimento, e você fica limitado, sem poder usar o celular até ele diminuir a temperatura. Não é um tempo muito grande, leva ali 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo para ele liberar o celular, mas o X7 Pro, chegando na mesma temperatura, ele não tem esse problema. Então ali no vídeo eu até menciono que pode ser uma limitação proposital que a Xiaomi colocou aqui no Poco F7, porque o X7 Pro chega na mesma temperatura e não tem esse problema. Mas falando dos processadores agora, a gente tem diferenças, né? Temos um MediaTek Dimensity 8400 Ultra aqui no Poco X7 Pro e temos aqui basicamente o Snapdragon 8S Gen 4 no Poco F7. São dois processadores absurdamente bons, tá? Sinceramente, qualquer um dos dois vai rodar tudo, você vai ter um desempenho absurdo para praticamente tudo. Em relação à pontuação do AnTuTu, o Poco X7 Pro faz ali 1.600.000 pontos, mais ou menos, e o F7, 1.728.000 pontos, né? Então, tem uma diferencinha ali. Tem pessoas que falam que o processador do Poco F7 era para fazer um pouco mais de pontuação. Eu não sei dizer se exatamente seria essa a necessidade, mas a pontuação dos dois é muito boa. Mas aí eu fiz o vídeo, né, em relação ao superaquecimento do Poco F7. Eu dei uma lida nos comentários, algumas pessoas falando que não tem muita... como fala? Não tem muita noção fazer um teste daquele tipo, mas eu discordo de algumas pessoas que falam isso, tá? Porque a gente estava comparando dois celulares iguais, assim, em relação ao teste. É o mesmo teste nos dois, e um deu esse problema, o outro não, tá? E eu vi outras pessoas concordando, outras discordando, mas é um método que eu faço e utilizo em vários outros smartphones, da Samsung, da Motorola, e nenhum deles me dá esse problema de superaquecimento. Então eu acho válido a gente pontuar isso aqui nesse review e nesse comparativo, tá? E aí eu vi todos os comentários do vídeo, dei uma pensada e fiz um outro teste, tá? Em relação à gravação. Eu coloquei os dois celulares no sol, gravando em 4K a 30 frames por segundo, direto, e deixei eles lá, tá? E aí, eles pararam de gravar, sim, depois de um tempo. Eu não fiz o teste de benchmark no sol porque não acho necessário, mas ali a gravação é algo que pode acontecer no nosso dia a dia, né? A gente querer gravar alguma coisa fora de casa e tudo. E basicamente, os dois gravaram o mesmo tempo, tá? A gente teve no Poco X7 Pro um tempo máximo de 36 minutos e 41 segundos e o Poco F7 de 36 minutos e 1 segundo. E eles pararam automaticamente, tá? Não foi porque eu fui lá e apertei ou porque acabou o armazenamento, tá? E eu fiz o teste de temperatura ali logo depois que terminou. E basicamente eles estavam ali bem quentinhos, por volta de 55 a 56 graus, né? Então ali muitas pessoas podem achar que o teste de benchmark não seja tão crucial, mas quando a gente fala de gravação, a gente pode acabar gravando fora de casa, no sol, algo do cotidiano. E ali os dois ali eles tiveram o mesmo desempenho, pararam a gravação, mas isso não tira ali o problema que o Poco F7 tá tendo em superaquecimento, tá? Tanto que no vídeo que eu fiz em relação ao superaquecimento do Poco F7, muitas pessoas estavam falando que o teste que eu faço é válido porque às vezes a pessoa mora num local muito quente, que faz ali 45 graus, ou mora ali, por exemplo, perto do Paraguai, ali em Foz do Iguaçu, que faz 50 graus. Então é uma temperatura fora do normal. E não é todo mundo que tem ar-condicionado. Então ali é um teste que eu fiz dentro do meu estúdio, em 23 graus, e dentro de 1 hora ele aconteceu esse superaquecimento. Então se a gente colocar fora de casa, ou num apartamento, ou numa casa que não tem ar-condicionado, seja muito quente, esse problema pode acontecer de forma um pouco mais corriqueira. Mas tem um outro ponto também que eu tenho que ser sincero com você, tá? Em relação ao teste de benchmark aqui, ele é um teste que estressa ao máximo o processador. Então ali não significa que isso vai acontecer sempre, né? Nesse caso aqui, ele faz basicamente o máximo de uso tanto da CPU e da GPU. E não é todo jogo que vai fazer isso.
Normalmente o jogo ou ele usa mais CPU, ou ele usa mais GPU, ou ele alterna ali e fica sempre oscilando dentro do jogo. Então não é um ponto que você precisa falar, não vou comprar o Poco F7 por conta desse problema. Tá? Então ali, nesse caso, é um problema que tem? Sim, é um problema que tem. Mas, pelos meus testes, é um problema que a Xiaomi colocou aqui dentro, né? Porque o X7 Pro ele chega na mesma temperatura nos meus testes. Basicamente, os dois estão com a mesma temperatura e o único que aparece esse problema, esse aviso, né, é o Poco F7. A Xiaomi com certeza consegue contornar isso com a atualização, então provavelmente futuramente, se isso continuar acontecendo, muitas pessoas reclamarem, ela deve solucionar, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho do teste de benchmark agora, que eu fiz para a gente ver a estabilidade, né? Eu consegui fazer os 3 testes, tá? Então ali a gente conseguiu testar a estabilidade do sistema. No primeiro teste, a gente teve uma pontuação mínima de 3.181 para o Poco F7 e 3.051 para o Poco X7 Pro. Então ali, os dois tiveram um desempenho muito próximo, né? Mesmo a pontuação do AnTuTu sendo diferente ali, a gente percebe que até a pontuação inicial é muito parecida, 4.100 para 4.030 pontos. E a temperatura ali, ó, foi de 47 máxima e 48 máxima no Poco F7. E a faixa de frame também muito parecida, né? 28 para 30 frames máximo. No nosso segundo teste, aí a gente já teve uma pequena diferença, que é algo que eu percebo que o X7 Pro peca nesses pontos, tá? Em relação à pontuação mínima, o X7 Pro entregou em alguns pontos ali, em alguns momentos, né? Lá perto dos 16 minutos, uma pontuação mínima de 2.150 pontos, enquanto a gente continua tendo uma estabilidade melhor no F7, entregando o mesmo desempenho ali do teste anterior. E a temperatura aumentou, 52 para o Poco X7 Pro e 51 para o Poco F7. Então a gente já percebe que o F7, mesmo ele tendo ali sendo um pouco mais esquentadinho tecnicamente pela Xiaomi, né? Ela fala que está superaquecendo, basicamente ele está tendo uma estabilidade melhor. E no último teste a gente vê que o F7 ele tem sim uma estabilidade melhor. Aqui, por exemplo, a gente teve a mínima de 3.000 pontos novamente, não tivemos uma perca. O X7 Pro, ele acabou tendo ali uma queda e um aumento e diminuição de desempenho muito grande ali perto dos 10 minutos até o final do teste, o que mostra que a estabilidade do Poco F7 está melhor, mesmo tendo ali esse aviso de superaquecimento. Eu não vou chamar de problema porque parece mais algo posto de propósito, tá? Em relação à temperatura, 52 graus nos dois, basicamente a gente teve uma temperatura bem parecida. O que eu falo para você? Não me atentaria, não ficaria assim preocupado em relação a esse aviso de superaquecimento. Tanto que no teste de gravação os dois tiveram basicamente o mesmo tempo, né, de gravação. Então ali, nesse caso, eu acredito que não teremos problemas em relação a jogos, multitarefa e tudo mais. Um ponto que eu percebi é que o X7 Pro ele desliga a tela ali, né, na hora de gravar, que pode ajudar ele um pouquinho ali na hora de utilizar fora de casa para fazer gravações por muito tempo. Né? Tanto que ele teve ali 40 segundos a mais do que o F7. Não foi uma diferença grande, né? Mas ele desliga a tela. Eu acredito que o F7 tem essa funcionalidade dentro da câmera para você habilitar, porque o X7 Pro ele tem essa função para habilitar. Então ali eu olhei aqui, ó, ele tem sim, ó, captura com a tela desligada, olha aí. Essa função aqui é que está habilitada no meu Poco X7 Pro, o que garante desligar a tela na hora de gravar depois de 3 minutos. Então ali, se você for gravar por muito tempo, eu recomendo você habilitar essa função no Poco F7, que aí com certeza vai diminuir vai diminuir de forma bem gradativa, né, essa questão de superaquecimento dele. Um ponto é que o Poco F7, por ser de vidro e metal, ele transparece estar mais quente, mas nos meus testes a temperatura é sempre bem parecida. Já em relação a armazenamento, os dois têm ali 256 GB nas versões mais baratas, tá? Não tem entrada para cartão de memória em nenhum dos dois, então tem que ficar esperto na hora de você comprar eles, tá? Talvez 256 não seja suficiente, e a diferença de preço do X7 Pro, por exemplo, de 256 para 512, é bem pouco, são por volta de 100 a 150 reais, e até eu deixo links de confiança aqui embaixo se você quiser comprar qualquer um dos dois, tá? Comprando por lá, você me ajuda a trazer comparativos cada vez mais completos e trazendo sinceridade ali nos comparativos, sem ter que puxar sardinha para nenhum lado e nem pelo outro, tá bom? Em relação à velocidade dessas memórias, o X7 Pro tem um FS 4.0 e o Poco F7 a velocidade 4.1. É uma velocidade mais nova, mas sinceramente você não vai sentir diferença em relação à velocidade do uso do dia a dia para abrir aplicativos, jogos, carregamento. A velocidade é um pouco maior? Sim,
mas não é perceptível a olho nu. Só em benchmarks você vai acabar percebendo ali algumas diferenças, mas no resto, basicamente, é uma tecnologia mais nova, então ele já está aqui no Poco F7 para você que gosta de ter tudo do mais novo. Pessoal, vamos lá então. Estamos aqui fora com o Poco X7 Pro e o Poco F7 gravando na câmera frontal, tá? Zoe, sobe. Então ali, os dois gravam em Full HD máximo. Zoe, vem cá. Aqui. Vem. Vem aqui. Eu falei pra ela subir pra não ficar perto da avenida. Então assim, eles gravam os dois em Full HD máximo, tá? É o máximo que os dois conseguem gravar. E essa é a gravação ali que ele faz na câmera frontal, tanto de um quanto de outro, tá? Na parte de frente, na parte traseira, ele já grava em 4K. A gente vai testar já, mas o bom aqui é que a avenida tá bem movimentada aqui do lado e a gente consegue testar até o microfone dos dois, tá? Levando em consideração que os dois têm processadores diferentes, acaba tendo pós-processamento de imagem diferente também. Então ali, para você que tá vendo aí, comenta aí embaixo qual que você achou o áudio melhor, tá? O HDR aqui na tela parece parecido, mas o F7 parece estar um pouquinho melhor, levando em consideração que eu tô gravando sem o HDR10 Plus habilitado, tá bom? E agora eu habilitei o HDR10 Plus nos dois, pra gente testar. Essa é a qualidade. O que eu percebo aqui já na tela é que o X7 Pro diminuiu a questão do brilho, ele tá bem mais baixo, mesmo eu habilitando o HDR10 Plus. Mas para você que tá assistindo aí, você vai conseguir ver exatamente como que tá a qualidade, tá? Olha aí. Ali atrás, no céu, ali na parte superior, parece aqui na tela que o X7 Pro tá um pouquinho mais equilibrado. Parece estar um pouquinho estourado aqui no F7, mas pode ser coisa da minha cabeça, né? Mas tá aí, qualidade da câmera frontal, tanto sem o HDR10 Plus e HDR10 Plus habilitado nos dois. E agora, na câmera traseira, vamos lá. Vamos andar aqui um pouquinho, vamos ver como que tá a estabilidade entre o X7 Pro e o F7. Vamos dar uma olhadinha aqui também na placa aqui, ó, né, nitidez aqui, ó. E também no HDR como que tá atrás, ó. Olha aí. No X7 Pro parece que tá tendo um HDR um pouquinho melhor. E estabilidade aqui na tela, os dois tá bem parecido. Zoe, vem cá. Não é pra você ficar indo longe de mim, hein? Vamos indo? Vamos. Dá um oi aí pra galera. Ô, Zoe! Aqui. Aqui a gente tá com o HDR10 Plus desabilitado, tá? A gente não tá com ele habilitado, mas a qualidade aqui tá bem bonita, viu, na tela dos dois. Vou andando aqui pra gente ver. Olha. Vem, Zoe. Vamos ver a nitidez aqui na plantinha. E agora, com o HDR10 Plus habilitado nos dois, vamos testar aí pra gente ver se tem diferença. Já manda aí nos comentários, tá? O que você achou e o que você tá achando também, né? Da qualidade. Olha. Parece que o Poco F7, o brilho dele na tela, ele dá um punch bem legal quando eu habilito o HDR10 Plus. Então acho que na hora da edição vai ficar bem bonita a imagem. Zoe, vem cá. Aqui. Ei, olha, nem me obedece. Olha lá, vai indo embora, vai indo embora. Aqui uma plantinha pra gente ver. E aí, qual que você achou que tá melhor, hein? Pra gente finalizar, vamos pela Ultra Wide. As duas gravam em Full HD e tá aqui a qualidade das duas, tá? Olhando aqui na tela, parece que o X7 Pro tem um HDR um pouquinho melhor. Principalmente olhando aqui a Cibele, o rosto dela tá menos escuro, né? O F7 ele acabou dando uma clareada, quando a gente chega perto dela dá uma escurecida, mas no geral os dois têm uma câmera bem ok, né, na lente ultra wide. O HDR do F7 agora parece estar melhor, o céu tá mais azul do que no X7 Pro, mas eu quero saber o que você acha. Tá melhor? Não tá melhor? Levando em consideração que o X7 é da linha Pro, né, e o F7 ele é da linha tradicional. A gente tem o F7 Pro, que aí sim tem alguns recursos a mais nas câmeras, mas no geral essa é a qualidade das gravações.
Agora, em relação às gravações que você acabou de ver, eu quero que você comenta aqui embaixo o que você achou delas, tá? Tanto a gravação tradicional e com o HDR10 Plus, tá? Eu fiz a correção de cor ali no HDR10 Plus, mas meio que a imagem ela fica como se estivesse em log, né? Basicamente como se a imagem tivesse de uma forma crua para você poder editar depois. Na verdade, o HDR10 Plus não era para ser dessa forma, mas aparentemente ele grava dessa forma, o que é um ponto legal, você consegue ter ali uma taxa dinâmica melhor. Um ponto que você vai ter que se atentar, né, em relação a essa função de HDR10 Plus, é que o Poco X7 Pro ele tem uma limitação em relação à gravação em HDR10 Plus. Eu tô com os dois aparelhos aqui para te mostrar, vou pegar um suportinho de celular para ficar mais fácil. Então aqui com os dois, para você ter uma ideia, no modo profissional, o Poco X7 Pro ele tem aqui a funcionalidade em vídeo e também em foto, tá? Na câmera principal. Então a gente consegue gravar no modo profissional e também tirar foto. No Poco F7, mesmo ele sendo mais caro, a gente só tem o modo profissional em fotografias. Os dois tiram ali fotografias em JPEG e RAW, tá? Você consegue tirar foto aqui também. E aqui no X7 Pro, essa função ela fica aqui dentro, tá? Tanto que você consegue gravar em log. Olha aqui, ó. Aqui a gente consegue gravar em log, algo que o F7 ele não tem, né? Ele não grava em vídeo, né? Basicamente ele não grava no modo profissional. E dentro aqui das configurações, a gente não tem nada informando em relação a log, ó. Se a gente entra aqui na codificação de vídeo, a gente tem aqui a alta eficiência, mas aqui a gente só tem aqui o HDR10 Plus, tá vendo? Ó, para otimizar cores e o alcance dinâmico. A gente não tem nada informando aqui log, mas o Poco X7 Pro ele já tem isso e tem algumas funções a mais, né, em relação à gravação, o que torna ele ali uma melhor opção se você prefere recursos para câmeras. Lembrando que ele não grava ali em 4K na câmera frontal, nenhum dos dois, o que é um pecado na minha opinião, porque as câmeras dessa linha, mesmo sendo focado em desempenho, elas estão muito boas. Mas lembra que eu falei para você que tem uma limitação ali do Poco X7 Pro? Então aqui, ó, por exemplo, dentro das configurações, no seu, se você entrar nas configurações e vir aqui na parte de alta eficiência, ele vai estar em compatibilidade, tá? E você habilitar o HDR10 Plus e pôr para gravar, vamos lá, vídeo, gravar, ele tem uma limitação aqui dentro de 6 minutos. Ele não apareceu aqui agora para mim, mas ele limita em 6 minutos as gravações em HDR10 Plus. Então ali, se você for gravar em HDR10 Plus, no X7 Pro, você precisa ali colocar dentro aqui das configurações em H265, que basicamente é esse HEVC. Tá? Então ali é uma função que você vai precisar habilitar se você quiser gravar em HDR10 Plus. Não é algo que toda hora você vai ficar utilizando, né? E você pode utilizar apenas aqui na parte da câmera, como que eu posso falar? Na parte da câmera profissional. Você pode ver que o aplicativo da câmera nas configurações é diferente dos dois, tá? Mesmo eles tendo o HyperOS 2. Então ali a gente tem modo de documento aqui no Poco X7 Pro. Aqui no Poco F7 a gente tem também, mas fica aqui no final. E aqui o modo de mexer nas coisinhas aqui por cima, né? Aqui no Poco X7 Pro a gente tem até no final e tem o mais. Mas a gente consegue mudar essa opção aqui dentro do próprio F7, tá? Se a gente entrar aqui nas configurações, em geral, aqui é parâmetros de exibição, acredito eu. Não, preservar, linhas de grade, layout do recurso, ó. Então a gente consegue trocar, não é nessa opção não. A gente consegue trocar modos da câmera, aqui ó. Coloca em mais, tá? E aí a gente vai ficar com basicamente a mesma coisa, ó. Vai ficar com o mesmo estilinho. Então a gente pode... Eu vou deixar dessa forma para eu te mostrar as diferenças, porque eu acho que vai ficar mais fácil para você identificar, tá? Aqui a gente tem modo documento, Ultra HD, câmera lenta, time-lapse, exposição longa e panorama. Pode editar também e tudo mais. A gente tem o modo retrato aqui nos dois. Temos o modo foto tradicional nos dois. Um ponto é que o HDR fica aqui em cima no X7 Pro, né? A gente tem aqui. E aqui em cima a gente tem que habilitar no Poco F7. Então a gente tem essa pequena diferença. Os dois têm foto em movimento. Então quando você tira a foto, ela tem um movimentozinho ali para você ter. Dá para ter algumas outras configurações aqui, mas assim, o aplicativo da Xiaomi, sinceramente, ele não é um aplicativo muito intuitivo quando se trata de unificar as coisas, né? Você pode ver que cada aplicativo tem funções diferentes, né? Aqui a gente tem mais funções no Poco X7 Pro em vídeo, configurações de foco e tudo mais. Aqui no F7 a gente já não tem essas funcionalidades, tá vendo? A gente tem o modo noturno para gravação, mas a gente não tem essas funcionalidades, ó, de abertura, de exposição, ó, modo de desfoque, se você quiser. Então você consegue gravar com o modo de desfoque aqui, ó. Isso é um ponto bem legal, onde o F7 não tem.
Então, como eu disse, mesmo o F7 sendo um pouco mais caro, ele tem algumas funções a menos dentro da câmera. Isso é um ponto que talvez seja crucial no seu uso. Talvez você prefira ter mais funcionalidades na câmera, como no Poco X7 Pro, do que pagar a mais no Poco F7 por conta de algumas pequenas diferenças em relação a desempenho e a tela que ele tem. Aí também o acabamento, né? A gente tem um acabamento diferente nos dois, que dá uma diferencinha ali também no preço final dos aparelhos. Deixa eu deixar a câmera aqui agora, porque agora vamos falar um pouquinho das fotografias, né? Mas eu vou dar minha opinião em relação às gravações, eu quero saber a sua também, manda aí nos comentários. Eu achei as gravações dos dois muito parecidas, sinceramente eu abri ali no computador, abri as duas na mesma tela, porque eu achei muito iguais. Mas olhando um pouco mais detalhadamente, eu percebo que o Poco X7 Pro ele tem um HDR levemente superior. Levemente mesmo, tá? A nitidez, eu achei a do Poco F7 um pouco melhor. Dá pra ver quando eu foco ali nas plantas antes de finalizar o primeiro vídeo da câmera traseira, sem o HDR10 Plus habilitado. Então ali dá pra ver que a nitidez do F7 normal aqui, na gravação, é um pouquinho melhor. Já as fotografias, eu vou deixar rolando as fotos aí e olha, as fotos dos dois, elas são muito boas. Sinceramente, é difícil dizer qual tá melhor que o outro. Mas eu reparei algumas coisas em relação a modo noturno, tá? Nessa foto aí que eu vou deixar na tela agora, o Poco F7 ele habilitou o modo noturno e o Poco X7 Pro não habilitou no modo noturno. E eu percebi que as fotos do X7 Pro, mesmo sem o modo noturno, ficaram um pouco melhores, tá? A câmera frontal, a cor do X7 Pro, ela me agrada um pouquinho mais, mas a nitidez no geral dos dois é bem parecida. Tanto que em relação à lente frontal, os dois têm 20 megapixels e abertura 2.2, o que garante ali uma qualidade bem parecida mesmo, tá? Em relação à lente ultra-wide, o X7 Pro ele tem ali um HDR melhor na lente ultra-wide. Na minha opinião, vale mais a pena a questão do X7 Pro em relação às fotos, tá? É pouca a diferença, não é muito grande, mas o F7 Pro talvez ganhe de lavada aqui em relação ao X7 Pro. Mas nesse quesito em relação às fotos e gravações, o X7 Pro é um conjunto um pouco mais completo em recursos, tá? Mas a qualidade dos dois você pode ver que é muito parecida, vai ser alguns detalhes que vão mudar em relação a isso. Tem uma outra foto que eu tirei ali no espelho, ali na parte da minha academia, que eu percebo que, mesmo o F7 utilizando o modo noturno, o Poco X7 Pro teve uma qualidade melhor. E isso ali me chamou bastante a atenção, né? Porque a lente principal dos dois é de 50 megapixels e a abertura 1.5. Então, tudo diz que o processador aqui do X7 Pro está um pouco mais otimizado em relação a esse quesito, tá? Agora, em relação às câmeras, terminamos, porque, na minha opinião, falei bastante de câmeras e eu quero saber o que você achou delas. Manda aqui embaixo. Adore you, but don't get too proud. You're like my favorite snack, I won't say it out loud. Whatever you do, don't forget. Whatever you do, don't. Can it just be us tonight? Under the night sky, can I make my skin rise? Can it just be us tonight? Can it just be us tonight?
under the night sky, gonna make my skin rise. Can it just be us tonight? Então aí em relação ao áudio, você pode ouvir que o som dos dois é bem legal, não sei se você consegue perceber aí a diferença entre um e outro, mas o F7 ele tem um áudio um pouquinho mais ali encorpado, tá? Em especificações, os dois têm uma qualidade bem parecida. Os dois têm ali qualidade 24 bits, 192 kHz e alta qualidade, tanto por cabo USB-C e wireless. Então ali em relação às especificações, a Xiaomi informa que são iguais. Mas no áudio aqui ouvindo, o F7 tem um som um pouco superior e com uma definição um pouquinho melhor. Mas, na minha opinião, né? Eu quero saber a sua. E antes de a gente continuar, lembrando que tem links aqui na descrição, tanto pro Poco X7 Pro e pro Poco F7. Lembrando que comprando por lá você ajuda eu a trazer reviews mais completos e também sem puxar sardinha para nenhum lado. Tudo bem que aqui os dois é da linha Poco, né? Mas o que tem que falar, a gente fala sem puxar sardinha para ninguém. Bom, agora de restante, o que eles têm de diferente? Vamos falar um pouquinho das conectividades. A gente tem Bluetooth 5.4 no Poco X7 Pro e 6.0 no Poco F7. Wi-Fi 6 e no Poco X7 Pro e temos ali o Wi-Fi 7 no Poco F7. Então ali o F7 ele já tem tecnologias ali mais novas e mais atuais, o que garante para ele ali ter um tempo maior ali até lançar novas tecnologias. Mas o Poco X7 Pro, na faixa de preço que ele é hoje, tudo que ele entrega, com certeza é uma excelente opção, vai muito ali da questão das câmeras. Eu me atentaria mais ali nos recursos de câmera, porque o desempenho dos dois é muito bom e dentro de jogos você vai ter todos os recursos, tanto em um quanto em outro. Os dois também ainda contam com NFC para pagamentos por aproximação, então ali os dois têm essa conectividade. Um ponto é que nenhum dos dois tem compatibilidade com esse SIM, que é o chip virtual, então tem que ficar atento nisso. Mas eles têm ali basicamente a mesma capacidade de carregamento de 90 watts e já vem dentro da caixa, o que é um ponto bem positivo, e vem capa e película aplicada na tela. É uma película de plástico, mas já protege ali contra aqueles arranhões ali de chave ou aquela batida ali na quina da mesa, por exemplo, que pode ocasionar um risco que não sai mais. Então ali, nesse ponto, é um ponto bem interessante na minha opinião. Então, pessoal, o review de hoje, a comparativo de hoje é esse. É um comparativo grande, então eu espero que você possa deixar o seu like se você gostou. Se você tiver alguma ideia do que eu posso incrementar aqui para fazer os próximos comparativos, manda aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.